Olá, o Papo Nezan está de volta nessa segunda temporada. Esse episódio é um episódio que nós já tínhamos vontade de fazer há algum tempo. E hoje a gente tem a alegria de contar com a participação da querida Célia Patriarca, que já está aqui online com a gente. A Célia é nutricionista, formada pela Unirio. Ela é teóloga e é pesquisadora, colaboradora do Culinafro, um grupo de projeto de extensão que está no Instagram, que eu vou deixar marcado aqui para vocês visitarem. E a Célia está aqui para conversar de tudo um pouco com a gente, mas o nosso episódio é para falar de espiritualidade e saúde. Eu e você vamos aprender com a Celinha, porque eu já estou íntima aqui, um pouquinho sobre essas questões, como a academia vê a espiritualidade, como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, num conceito mais global de saúde. Então, é uma oportunidade muito importante para o nosso grupo, para a gente discutir isso como uma das práticas importantes para a saúde integral do ser humano, né? O nosso grupo foca na mulher, mas saúde integral do indivíduo. Célia, muito obrigada pela sua participação, por destinar um pedacinho do seu tempo para estar aqui com a gente nesse programa, né, que a gente faz aqui no YouTube. Agradeço em nome do Núcleo de coração mesmo a sua presença. Queria que você já falasse aí para a gente um pouquinho o que é isso, esse conceito de espiritualidade, se isso é novo, não é novo? Explica para a gente. Ai, Fernanda, que alegria poder participar aqui com você. Eu é que agradeço o convite feito aí pelo Nezan, né? Para compartilhar de um tema que tem sido tão negligenciado, é isso, na academia. Você me pergunta o que é espiritualidade, né? Quais são os conceitos. Espiritualidade é algo inerente de todo ser humano, né? Para começar. Então, mesmo aquele ser humano que não tem uma religião, certamente esse ser humano, ele é espiritual. Porque o ser humano não é só biológico, né? Nós somos seres biológicos, somos seres emocionais, somos seres, né, com racionalidades mentais, físicos, e somos espirituais também. E é necessário que a gente considere essa integralidade, né? Essa inteireza do ser. E espiritualidade é um pouquinho diferente de religiosidade. A gente confunde um pouco, né? Algumas pessoas acham que o espiritual é o que é religioso. Religioso é aquele que exerce alguma prática espiritual, uma prática religiosa. Ele aplica a sua espiritualidade numa religião. A religião é o sistema, né? É aquele que vai te dar os dogmas, o caminho, né? A forma de reverenciar o sagrado. Então, aquele que é religioso é aquele que está dentro desse sistema, né? E que aplica a sua espiritualidade nesse sistema. Mas a espiritualidade está para além disso, né? Mesmo o ser humano que não se dá conta disso, ele é espiritual, ele pode ser ateu, mas ele é espiritual. Ele está em busca de algo para além da sua vida, né? Ele está em busca de respostas para as questões da sua vida diária, né? Algo mais que o preencha. E isso é espiritualidade. Eu acho muito interessante, assim. Eu acho que a gente negligenciou por muito tempo. E eu te agradeço por trazer esse assunto, né? Para a gente discutir aqui em relação à saúde, porque existe uma lacuna, né? Em muitos currículos, enfim, na academia de modo geral, quando a gente fala de saúde, e a gente não considera essa espiritualidade, né? Como ser humano, né? Como um ser humano com consciência de humanidade, lidando com outro ser humano, não vai considerar o outro e a si mesmo com essa característica, né? A OMS, desde 88, ela inclui a dimensão da espiritualidade como um elemento importante para a saúde. É uma dimensão da saúde. Uma saúde que a gente já não compreende mais como ausência de doença. Uma saúde que é resultante de qualidade de vida, que considera várias dimensões, né? Várias condições, como acesso à moradia, acesso a lazer, não é isso? A trabalho. Então, a OMS, desde 88, para a gente ver como é que a gente está atrasado, né? Nesse sentido, não é?
já considera a espiritualidade como algo a ser considerado quando a gente lida com a saúde do ser humano. E quando a gente pensa no nosso SUS, né, que aí de 90, né, que foi construído, enfim, né, na sua base, das suas leis, e que considera o ser humano como integral, quer dizer, a integralidade do SUS considera o ser humano em todos os seus aspectos. Como é que a gente pode ainda hoje estar negligenciando essa espiritualidade? Você falando aqui, eu tô, né, a cabeça tá pensando, eu não sabia que era desde a década de 80 que a gente já tinha essa espiritualidade como um conceito, né? E aí é muito interessante porque quando a gente vai fazer uma pesquisa, para quem está aí ouvindo a gente que não é da área da saúde, né? O conceito de saúde ele é muito amplo. Você falou bem, ele não é não estar doente. E aí você falando e minha cabeça aqui, né? Batendo parafuso, porque desde a década de 80 a gente já tem isso um pouco mais classificado. Mas a gente na academia aí para quem está ouvindo a universidade, né? Para a gente que está ali no processo, na ponta de formação do profissional de saúde, a gente considera pouco isso, não? Nos nossos currículos. É uma lacuna, né? E eu acho que é exatamente aí, eu acho que é uma oportunidade falar desse assunto aqui, porque nós precisamos retomar isso, né? E sabe que a primeira vez que eu ouvi falar sobre espiritualidade na área da saúde foi em 2004. Eu estava fazendo um curso na ENSP, Fiocruz, um curso de especialização em envelhecimento e saúde do idoso. Uhum. E aí, uma professora muito querida, né, professora Lígia Pi, uma psicóloga, ela traz esse tema da espiritualidade quando fala de finitude. E ali eu me dei conta do quanto que a minha formação, né, era incompleta, né? Quanto que havia essa lacuna. Como que eu fui formada tão biologicamente, numa estrutura tão bioquímica, né? Que não considera o ser humano como um ser também, um ser emocional, como um ser de memória, como um ser espiritual. Uhum. Muito interessante nesse curso, porque esses cuidados espirituais, né, eram utilizados e eram discutidos no sentido de dar uma tranquilidade, uma qualidade de vida e também preparar para uma qualidade de morte do indivíduo, coisa que a gente não pensa, né? A gente nasce e a gente acha que a vida é eterna, mas a única coisa que a gente tem certeza é de que um dia a gente vai morrer e a gente não se prepara para isso. E nós, profissionais da saúde, não gostamos de falar de morte, né? Nós queremos o tempo todo a vida. E para a gente, a morte é como uma derrota, né? Então, quando eu tive contato com esse tema, né, nesse curso, isso me despertou, né, também para o meu relacionamento com o meu paciente, né, com o usuário do SUS. Né? Durante muitos anos mesmo, a maior parte da minha vida, eu estive atuando na atenção básica, o SUS. Né? E lidar com o outro também, né, com as suas questões espirituais, foi um desafio para mim. Nossa, imagina. Né? Uma formação tão biológica, né? Voltada para os nutrientes, né? Voltada para os cálculos, enfim. Não que isso não seja importante, mas não é mais importante, né, do que o relacionamento com o outro. E aí eu tive que aprender mesmo na prática, né? Nos questionamentos dos usuários para mim, dizer, opa, eu preciso ouvir, né? Eu preciso conhecer e fazer outras leituras para além dos artigos científicos. Na academia, a gente tem muito isso. Academia, na universidade, no processo de formação, a gente tem muito essa questão da publicação científica, revistas, qualis, né? Todos esses indicadores. Agora, é interessante também
ver que a gente tem um movimento, e aí eu fico muito feliz da gente que está junto com os alunos ali, né, com os estudantes nesse processo de formação, esses profissionais do futuro, de vê-los que eles têm uma oportunidade de formação muito diferente da nossa, né? As coisas evoluem, graças a Deus, no mundo, Graças a né? Deus. Então, eles têm uma oportunidade, pelo menos no campus, assim, vamos falar da nossa realidade, que é a universidade onde nós estamos e no campus onde nós estamos, né? Tem a oportunidade de estar em contato com vários grupos muito diversos, que trabalham cultura, que trabalham, aí a gente está falando aqui de espiritualidade, a integralidade e a Maravilhoso. interdisciplinaridade, que isso é muito importante, né? Eu lembro, assim, da minha formação também, sou formada pela UES, sou apaixonada pela casa que me formou, mas eram outros tempos, né? A Uhum. gente ainda estava um pouquinho preso nas nossas caixinhas e nas nossas caixinhas também enquanto profissão. E hoje a gente já coloca esses meninos aí para trabalharem juntos desde muito cedo, né? Isso é uma outra coisa que eu acho que você falou das relações humanas, eu acho que isso vai preparando eles um pouquinho. Mas eu fiz essa volta toda aqui, para eu não me perder no meu raciocínio, que essa espiritualidade está começando a entrar na academia, né? Pelo menos no Brasil, na pesquisa que eu fiz para conversar com você, eu achei a Universidade de Brasília, né, a UNB, se eu não me engano, é uma disciplina. Depois eu vou colocar aqui melhor na edição do vídeo como funciona. E achei um grupo numa universidade de Minas também, que trabalha a espiritualidade como pesquisa científica, acadêmica. Porque Maravilhoso. essa é uma dificuldade que a gente tem quando fala de ciência. A ciência é a ciência materialista, né? Que é aquilo que você tem que visualizar ali. Aí você falou da bioquímica, né? A gente está vendo ali a reação acontecer e o espiritual, né? É algo que É transcende, subjetivo, né? subjetivo. E aí, como é que você, que, né, estuda mais essa parte, vê isso? Você falou da sua prática no SUS. Como é que é essa ligação, assim, daquilo que está acontecendo na formação desse aluno, desse futuro profissional, com a prática que você visualiza lá na atenção básica, no SUS? Para quem está vendo a gente, como é que isso se liga? Então, eu acho, em primeiro lugar, eu acho que já é um ganho, né? Já existe, sim, alguns cursos de saúde, e aí eu não posso deixar de falar do curso de nutrição, especificamente do UFRJ Macaé, que é um curso, assim, pioneiro em muitas coisas, né, também, Meu coraçãozinho. e que considera as subjetividades em várias disciplinas, né? Disciplinas que lidam com a questão da saúde e da doença, mas também considerando suas subjetividades. E eu acho importante que cada vez mais a gente tenha disciplinas que dialoguem com as ciências sociais, que consideram essas subjetividades, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de educação em saúde, de que educação a gente está falando? Né? É uma educação que é dura, ela é verticalizada, ela considera o profissional da saúde como detentor do saber e o outro como um depositário desse saber? Ou a gente está falando de uma educação em saúde, por exemplo, que considere o outro tão humano quanto si mesmo, que considere o outro com saberes tão importantes quanto os saberes científicos, né? Que não façam essa hierarquização do saber, né? O meu saber científico é maravilhoso, é top, o saber do outro, né? Com os seus chás, com as suas práticas de escaldapé, não são tão importantes assim. Então, como a gente precisa, eu acho que a gente precisa discutir um pouco, dialogar um pouco com essas ciências, né? Para que a gente tenha o nosso horizonte ampliado. Então, tem um autor que eu gosto muito e que nos ajuda muito, que é Paulo Freire. E ele vai dizer que o ser humano ele precisa ter consciência de humanidade, em primeiro lugar.
Na educação, para lidar com o outro, você precisa compreender que o outro também é tão humano quanto si mesmo. E ele vai dizer que ter essa consciência de humanidade é ter consciência de inacabamento. Olha que coisa maravilhosa. Inacabamento. Mas que a educação, ela só acontece entre humanos e no diálogo entre humanos. A educação não acontece sozinha, eu não aprendo sozinha. Mesmo que eu ache assim, que ao ler, eu estou lendo um livro, vários livros, e aí aprendi tudo. A gente está aprendendo no diálogo com o autor, né? Os autores dos livros, e com muitas outras coisas que a gente não se dá conta. Porque nós somos formados para além da letra. Né? A gente tem uma formação dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amiguinhos, né, em volta da escola, vários ambientes em que a gente está. A nossa formação, ela abrange tudo, também o aspecto espiritual, né? Então, Paulo Freire ele vai dizer que todo mundo tem um saber. Eu tenho um saber, você tem um saber, todo mundo tem um saber. E quando a gente se relaciona com o outro, a gente precisa respeitar esse saber do outro. E a partir desses saberes nossos de vida, saberes que são múltiplos, construir novos saberes, construir novos caminhos, construir novas ações. Para quê? Para transformar o mundo à nossa volta. Então, essa consciência, ter essa consciência e esse auxílio, né, das ciências sociais, de uma educação crítica, isso pode nos ajudar a sair da caixinha, né? Como você colocou, né? Sair da caixinha e ir para além, né? Numa educação muito mais ampla. Numa educação, por exemplo, eu faço parte do Culinafo e a gente tem contato com ancestralidade, né, de povos quilombolas, né, de uma educação que considera, né, o saber, um saber tão importante, né, que tem sido passado, né, de mãe para filho, de pai para filho, de geração a geração, né, em comunidades quilombolas. Saberes que hoje a gente está resgatando, né, nas práticas integrativas, por exemplo, né? Como os chás, como a aromaterapia, como os escaldapés. A gente está resgatando. Eu lembrei de uma situação, antes de conversar contigo, eu estava assim, pensando em algumas situações da minha vida, né, enquanto atenção básica. E aí eu lembrei de algumas situações, pacientes que eu tinha, usuários do SUS, e que chegavam muitas vezes pacientes diabéticos, né, pacientes às vezes com uso de insulina, e que chegavam para mim e diziam, olha, a senhora pediu aí para eu comer aí de manhã, acordar, comer alguma coisa, mas eu faço jejum. Eu jejuo, porque eu tenho uma ligação com o sagrado e isso é importantíssimo para mim. Eu tive que aprender isso na prática, mas como é que a gente lida com isso? Se a gente tem já essa discussão dentro dos cursos, dos currículos de nutrição, né, os currículos da saúde, né, assim, de uma forma mais ampla, isso é mais fácil, porque você já pensou nisso antes. Você já discutiu com os colegas, já discutiu em classe, já teve a oportunidade de fazer algumas leituras. Então, isso já é mais fácil no lidar com o outro, né? Você vai mais aberto para isso. Quando você não tem esse tipo de leitura, você tem que começar do zero, né? E aí, parar para ouvir o outro mesmo. Mas por que esse jejum é tão importante? Eu acho que é por aí, né? Com certeza, né? A gente não pode ficar preso dentro dos nossos mundinhos da prescrição, seja ela a prescrição médica, ou aqui nós somos duas nutricionistas, né? Considerar o outro, a história do outro, é um exercício importante, né? E se, de fato, né, esses meninos não são colocados ali desde o seu processo de formação, com pelo menos essas questões para pensarem, que a gente nunca vai estar preparado para todas as situações que a vida vai nos trazer. Sim. Mas pelo menos a gente fica aberto, né? Você pode não ter resposta, e você muitas das vezes não vai ter resposta, mas pelo menos você está aberto ali a descobrir e a ouvir, que é muito importante. A gente construir com o outro, né? Com o outro. No nosso papo pré-gravação, que aí não estava aqui, a gente estava falando um pouco dessa questão da humanização, né?
que se fala muito hoje, né, da importância da humanização em saúde. E essa humanização em saúde, ela tem relação com essa questão da espiritualidade também? E como, né? A primeira consciência é a consciência de ser humano, né? Paulo Freire vai dizer isso. Parece que é algo dado, né? Eu sou humano, enfim, todos somos. Mas ter essa consciência de humanidade é um processo, né? Porque o profissional de saúde, por exemplo, ele se acha super, né? Muitas vezes, né, Fernanda? A gente sabe disso, né? Eu sou super nutricionista, Estudei. super médica, eu sou o super, eu estou acima. E a gente não está. Então, eu lembro, né? Evidente que eu sou formada há muito mais tempo que você, né? E a minha formação foi muito mais estruturada, vamos dizer assim. E dentro desse paradigma, né, biomédico. Mas eu lembro que quando eu entrei para a universidade, eu tive que deixar do lado de fora todo o meu aprendizado com a minha família, as coisas que minha mãe compartilhava, né? Contato com a minha avó, né? Dentro de casa, da comida, né? Que remete à memória, da comida, que tem a ver com ancestralidade, com as... Não, porque a partir da universidade eu comecei a entender que isso faz bem, isso não faz bem. Isso tem tanto, e tem esses e esses nutrientes, isso aqui não tem. Mas esse conhecimento de vida faz parte do humano. Nós somos formados por muitas racionalidades. Racionalidades como artes, né? Música, racionalidades como transcendência, enfim, são muitas racionalidades, né, que a gente tem. E a gente precisa considerar isso quando, enquanto ser humano e ao lidar com o outro. Se a gente se compreende como ser humano, nas suas lacunas também, né? Nesses dias em que a gente não está muito afim de determinadas coisas, que a gente quer ficar recluso, não é? Não tem esses dias? Claro. Quer meditar um pouco mais. Se a gente considera todas essas coisas para a gente, né? Se a gente se vê limitado, fragilizado também com potências, a gente consegue enxergar o outro, né, no mesmo nível. Ele é tão humano quanto eu, mas eu preciso me reconhecer primeiro como humano. E eu acho que muitas vezes, né, a gente já está quebrando isso, né, já tem um processo. Mas o profissional de saúde ele não pode se ver como um super. E como você mesmo disse, ele não pode ter as respostas para tudo. As respostas serão trabalhadas juntamente, né? A gente vai encontrar, a gente vai construir as respostas conjuntamente com o outro. Isso te traz um alívio. Muito. Eu acho que isso tira o peso, não é? Sim. Imagina um profissional que tenha que saber todas as respostas e tenha que dar todas as orientações. Isso não existe, né? E é muito interessante como tudo está interligado, né? A gente está saindo aqui, esse episódio está indo ao ar em outubro, um mês de conscientização do câncer, né? No caso da mulher, do câncer de mama, do câncer de colo do útero, ovário. E a gente saiu de um setembro amarelo, onde a gente falou tanto assim da importância do autocuidado. E você, em vários momentos, você cita a questão do se conhecer, do se conectar, né? Para a gente poder se ver o outro como humano, conectar-se ao outro, né? Então, é muito interessante para quem está aí ouvindo ver que a saúde, ela é global, a gente já deixou isso bem claro aqui, que não é não ter doença, né? É também a gente se conectar conosco, né? Com o nosso ser consciente, e olhar um pouco para si para poder também enxergar o outro, né? Tô filosofando aqui um pouquinho, mas para dizer que essas práticas, né, de autocuidado, de práticas integrativas que você já citou algumas, como aromaterapia floral, uso de chás e infusões, a gente já falou dos calda-pés, né, de massagem, tem tanta prática.
E uma das práticas integrativas tá ligada à espiritualidade, que você já deixou bem claro que não é religião, cada um vai ter a conexão, mas é o conectar-se com algo além desse mundo. Uhum. Cada um vai dar o nome que quiser aí. Mas, por exemplo, a meditação, a prece, a oração. Isso. Cada um vai dar o nome que quiser e a religião vai ter os seus nomes próprios. Como isso já está sendo comprovado pela academia, para aqueles que gostam do 1 mais 1 dá 2, né? Como isso já está comprovado pela academia, pela ciência, como isso faz bem para o ser humano e para a saúde. É uma prática para controle de dor, é uma prática para controle de doenças crônicas. Você falou da sua especialização com o idoso, mas aproveitando que a gente está em outubro, saindo do mês de outubro, está lá nos documentos do INCA como prática integrativa. Olha, isso. Então, assim, é importante que a gente abra essa nossa caixinha aqui para que a gente não se coloque em caixinhas de conceitos religiosos, que você já deixou isso bem claro, né? E eu fico feliz que a gente está indo para um caminho de formação de futuros profissionais também que vão ter vivências que a gente teve que levar um pouquinho, assim, de uns tapas. Teve que aprender um pouquinho né? Com um pouco mais de dificuldade. Vai, né? A gente, né? E eles já vão ter esse contato. Como a gente está caminhando aqui para o nosso final, queria que você falasse um pouquinho como isso, assim, tá, essa questão se tem pesquisas, a gente já comentou um pouco, Sim. Mas sobre essas pesquisas relacionadas com cura, com saúde, espiritualidade, e se você tem aí alguma dica, algum material, alguma coisa para deixar indicado aí para os nossos espectadores. Então, eu fiz assim uma busca muito rápida, né? Já existem algumas pesquisas muito na área da medicina, né? Eu não encontrei nada ainda em nutrição. Eu acho até que é um estímulo, né? Para a gente começar a buscar e a gente começar a produzir, porque se há uma lacuna, a gente precisa, né, produzir. Mas eu encontrei algumas pesquisas muito nessa área das doenças incuráveis, né? Daquelas doenças que são difíceis, como câncer, né? HIV. E aí eu achei muito interessante pesquisas desde 2000. Eu achei desde 2000, que fazem a relação da interleucina, né? Que é uma citocina, não que eu seja especialista nisso, né? Estou aqui lendo até. E que tem uma importância no sistema imune, é mediador do sistema imune, na resposta inflamatória. Então, as pessoas fizeram pesquisas assim, no âmbito da HIV, 100 pessoas, né, usando medicamento, né, com todo aquele controle, e nessas, né, metade que tinha o hábito de ter algum acesso espiritual, uma oração ou práticas semanais, né, de um culto, de uma celebração. Essas pessoas, né, tiveram uma resposta autoimune muito melhor, com aumento de CD4. Gente, e com diminuição de carga viral. O que é isso? Isso é dosagem. Para quem gosta dos números, como você colocou, né? Também em relação a câncer, né? Há vários tipos de câncer, estudos mostrando essa relação da fé, da prece, enfim, de algum tipo de prática com uma resposta melhor ao tratamento. Tem um estudo que eu vi aqui, com muitos casos, são 21 mil casos, em que associaram assim, a frequência de uma prática religiosa a alguns com aspectos sociodemográficos, saúde, comportamento, e foi, então, indicado que o risco de óbito nas pessoas que não têm uma prática religiosa foi muito maior, né, tipo 7 anos de vida de diferença, do que as pessoas com uma prática religiosa. Então, existem pesquisas, né? Existe gente apontando por aí que, de alguma forma, a espiritualidade ela exerce um impacto
sobre a saúde física, né? A saúde física e a saúde mental, né? Eu acho que tem muito mais trabalhos na área da psiquiatria. Eu vi mais trabalhos nessa área da psiquiatria e psicologia. Mas existem já muitas coisas, e assim, com dosagens, né? Essa interleucina 6 tá aí, é dosada, né? E aí ela é muito maior, né? Para essa resposta autoimune, essa resposta, né, anti-inflamatória, do que em outros pacientes. Então, alguma coisa é produzida aqui na nossa química por conta disso. Porque a ciência, a Celinha já falou, a ciência está aí mostrando que os resultados existem para quem quer números para comprovação, né? Celinha, muito obrigada. Nossa, eu podia ficar aqui, eu fiquei várias vezes assim, Passou ó, muito rápido, passou né? muito rápido. Esse é um Passou assunto muito que dá para a gente rápido. voltar depois com outro episódio e papear mais um pouquinho. Você pode deixar seus comentários, de repente a gente consegue fazer uma segunda pauta. Mas, Celinha, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, muito querida. E eu que Fiquei em fico vários feliz. momentos aqui assim, você vai vendo o vídeo. Foi meu. Você quer deixar alguma mensagem, alguma mensagem final, ou só finalizar, se despedir? A palavra é sua. Então, tem algumas coisas assim dentro da cosmovisão. Existem algumas cosmovisões assim, né? Cosmovisão é visão de um mundo de um determinado grupo. E existe uma cosmovisão africana de dois grupos assim, né? Grupos bantus e nagôs, né? Em relação à criação do mundo, né? Um mundo que é criado para o coletivo. Também na cosmovisão cristã, né? O ser humano que é criado para estar em conjunto com o outro. E aí tem uma palavra nessa cosmovisão africana que traduz assim muito do que eu acho que a gente precisa pensar, né, também dentro da saúde, que é Ubuntu. Eu sou pelo que nós somos. Não só com outro ser humano, mas com a natureza, né? Com tudo à nossa volta. E quando a gente pensa, por exemplo, aí a gente está falando de nutrição, né? Quando a gente fala de uma alimentação que muitas vezes desconsideram os processos, né, de produção de alimentos, que desconsideram esse cuidado e esse respeito, né, pela natureza e pelo outro, né, aquele que está trabalhando, que está produzindo na sua terra, que precisa ter acesso à terra, né, que não utiliza veneno, enfim, de uma produção industrial que só visa lucro, que não está preocupada nem um pouco com a saúde. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Nesse equilíbrio do ser, equilíbrio com o outro, equilíbrio com o cosmos, né? Ubuntu, eu sou pelo que nós somos em conjunto, que nós construímos juntamente. Tanto na cosmovisão cristã também, né? Jesus de Nazaré que sai para compartilhar o pão, para multiplicar o pão, um reino de justiça, de equidade, né? Um reino que é construído para que todo mundo possa estar dentro, um reino de inclusão. Então, da gente pensar um pouco nisso, né? E isso faz parte da ciência. Isso faz parte, né, da academia, isso faz parte da vida, do ser como um todo. Estar nesse mundo, na relação com o outro, na relação com o universo, né, é o que nós temos. Né? É o que nós temos para construir, né, um ambiente melhor, né, para que todo mundo possa estar dentro dessa grande oikos, né, que é essa casa, né? Então, a minha mensagem seria essa, né? Da gente pensar nisso, sim. Quando a gente está fazendo engenharia, quando a gente está fazendo medicina, quando a gente está fazendo nutrição, quando a gente está fazendo enfermagem, enfim. Quando a gente está estudando qualquer ciência, seja ela exata, da saúde, que a gente pense nisso, né? Antes de qualquer coisa, nós somos humanos. E um humano que faz parte de algo muito maior. E a gente não pode desconsiderar isso, né, nas nossas relações. Ótimo, querida. Muito obrigada. Obrigada a você. Ai, que maravilha conversar contigo.
Mas olha, deixem aí os comentários que a gente volta, né, Célia? Vamos pensar nisso. Vamos pensar, a gente volta. Vamos pensar. Obrigada, um Um beijo. beijo, muito obrigada.